I'm only Oi pessoal, esse aqui é o segundo dia do Interaction 17. Vamos ver o que é que a gente vai encontrar hoje aqui. only one step. A manhã desse dia começou com a palestra da Juliana Rotich, da BRIC, falando sobre empreendedorismo social, que eu vou comentar logo mais, seguida pelo John Coco, falando sobre times criativos. Coco é fundador e diretor do Austin Center for Design. Coco iniciou sua palestra mostrando que o termo criatividade está sempre em alta e que é um tema muito debatido em todos os lugares. Em seguida, ele mostrou a visão dele para estimular a criatividade em um time. Para Coco, são 4 princípios que devem ser observados: reconhecer os sentimentos, domar a ambiguidade, deixar correr solto e apresentar uma visão. Reconhecer os sentimentos. Coco argumenta que as pessoas tendem a fazer coisas, mas que logo suas iniciativas são substituídas por autocríticas do tipo "o que eu fiz não é tão bom quanto o dos demais", e afirmações negativas como "o que eu fiz não está legal" ou "eu sou medíocre". Coco sugere então que essa visão autocrítica deve ser abreviada pela visão crítica do grupo. Para ele é preciso construir um ambiente de confiança para que isso seja possível. Domar a ambiguidade. Basicamente, a mensagem de Coco é: dê um pontapé inicial, enquadre o problema e revele as restrições para o seu time. Deixar correr solto, sem regras, sem limites, sem hierarquias e arcando com as consequências. Para Coco, é assim que um time consegue ser mais criativo. Definir uma visão. Para Coco, definir uma visão não significa que você precisa ter todas as respostas. Para ele, tudo é uma questão de tentar descrever para o time o impacto desejado, estabelecer uma estratégia e ter uma história para ser seguida. Coco valorizou bastante na sua palestra o valor das restrições para um designer. Foi o mesmo aspecto que a Juliana Rotich, diretora da BRIC, mencionou mais cedo na sua palestra. Juliana explicou que os designers devem se apropriar das restrições. É nesse ambiente que as melhores criações ocorrem. Eu acho que esse foi o trecho mais marcante para mim da fala da Juliana Rotich. Ela fez relatos sobre projetos que ocorrem dentro de extremas restrições de recursos. Ela apresentou, por exemplo, o case do QKit, uma solução criada para levar a inclusão digital às crianças de áreas muito pobres da África que sequer dispõem de energia elétrica. I'm only Mais tarde, tivemos ainda o Steve Portigal compartilhando suas histórias de campo de guerra em pesquisas. Portigal tem um livro a respeito de histórias de pesquisadores, comentando os relatos pessoais e os desafios que os pesquisadores encontram no campo. Por meio das histórias contadas pelos pesquisadores, Portigal enfatiza e valoriza a importância da pesquisa. E nós tiramos a lição. As dificuldades de uma pesquisa são inevitáveis, universais. Elas estão em todos os contextos, mas elas são também muito enriquecedoras. Terminando o segundo dia, eu vou tentar visitar o Estúdio Cooper logo mais. Eu não consegui reserva, mas vou lá tentar entrar mesmo assim, entrar em alguma fila de espera, enfim, eu preciso visitar esse estúdio aqui em Nova York. I'm only E no próximo episódio, os momentos mais marcantes para mim do terceiro dia da conferência Interaction 17. Até lá!